Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versos de número 18. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estarei indo embora na segunda-feira próxima, então é a última ministração, assim, esse ano aqui. E quero agradecer pelo carinho de toda a igreja, do pastor Jean, sua família, e de todos os pastores e obreiros que aqui estão, que sempre nos recebem tão bem. E se assim Deus permitir, ano que vem nós estaremos aqui, para a glória de Deus. Nós tivemos uma série de estudos sobre o livro dos Reis, no tocante à vida do personagem Elias. E o Elias, ele vai deixar um sucessor por nome Eliseu em seu lugar. E essa noite nós iremos tratar e discorrer acerca das características de Eliseu. Na verdade, as características de um bom obreiro, as características daqueles que querem exercer com excelência o ministério. Então, a partir do versos de número 18, nós vamos ter as características e eu vou pontuar cada uma delas. Nós vamos fazer uma leitura e depois, quando tomar o seu assento, permaneça com a Bíblia aberta, porque juntos nós iremos estudar a palavra de Deus. Versículo de número 18 diz assim o texto: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias, e dali achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, deu-o seguir, e tomou as juntas de boi, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram, então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Se assim der tempo, depois nós vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 2, se assim der tempo. Caso não, nós ficaremos somente aqui neste texto. Pode tomar o seu assento com a Bíblia aberta, por gentileza. Como é um culto de ensino, nós vamos nos ater ao ensino essa noite. No primeiro culto de ensino que eu tive com os irmãos, nós falamos sobre as 3 fases do ministério de Elias. Deus primeiro o escondeu, depois Deus o levantou e depois Deus o apresentou. Depois nós tratamos em uma segunda oportunidade sobre Elias debaixo do zimbro, até que ele pede a morte, e depois o Elias na caverna, quando Deus pede para ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu, filho de Safate, em seu lugar. Ou seja, nós aprendemos que para não entrar na caverna, ou aqueles que estão dentro dela para sair, precisa definir 3 coisas em sua vida: quem é contra você, quem é por você e quem é com você. Na verdade, quem é seu inimigo, quem é seu líder e quem é o teu companheiro. Percebemos no decorrer da história da Bíblia que Deus, em dispensações ou em eras, podemos dizer em momentos específicos da história, Deus sempre levantou alguém para um propósito específico. Por exemplo, Deus ele levanta Adão como administrador teocrático, e nós chamamos isso de dispensação da inocência. Deus ele criou Adão perfeito, porque tudo que Deus cria é perfeito. Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou o homem reto. Quando olhamos para Deuteronômio capítulo 34, versos 2, Deus ele é justo, Deus é reto e suas obras são perfeitas.
E quando olhamos para Abacuque, capítulo 1, versos 13, os seus olhos são tão santos que não podem contemplar o mal. E 1 João, capítulo 1, verso 5, nele habita a luz e não há trevas de forma alguma. E Gênesis 1:31, depois que Deus criou o universo, Ele sempre vai criando nos dias e vai dizendo Tov Meod. Tudo que Deus criou é Tov Meod, muito bom. Então, na verdade, tudo que Deus criou é perfeito. O Adão, ele foi criado como um administrador teocrático. E Deus, quando instituiu Adão no jardim no Éden, era para que Adão tivesse domínio sobre todas as demais coisas. Eu me lembro que quando Deus ele forma Adão, antes de formar Adão, ele já havia formado o jardim no Éden. Porque Deus não nos leva para um ambiente sem que antes ele não o tenha preparado. E quando Deus coloca o Adão dentro desse ambiente, nós temos Adão fracassando. O homem que Deus criou como imagem e semelhança de Deus, este homem fracassa. E o homem não perde a imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança ela foi completamente afetada pelo pecado. Ela não foi destruída, mas ela foi manchada completamente. Depois nós vamos ter Deus levantando o Noé, na dispensação que nós chamamos de governo humano. E depois nós vamos ter Deus levantando Abraão. E depois Deus levantando Moisés. Mas você vai observar que sempre quando Deus levanta um homem, no final de uma geração, ou no final do decorrer dos dias deste homem que Deus levanta, este homem sempre deixa um sucessor. E é perceptível quando o Moisés ele está para morrer, ele preparou Josué 40 anos. E o Josué assume a liderança e toma posse da terra que Deus havia prometido desde Abraão. Depois nós vamos ter o próprio Elias deixando Eliseu. Mas nós vamos ter também o próprio Jesus Cristo deixando a igreja. Eu vou repetir. Nós temos o próprio Jesus Cristo deixando a igreja para cumprir a sua missão. O Elias estava para ser tomado quando Elias percebe que Deus tinha um trabalhar com Eliseu. A pergunta que fica é, se Deus tem 7.000 homens que não se prostraram a Baal, ainda que Deus não trabalha com currículos, porque currículos fala de passado e presente, e Deus chama com base naquilo que Ele vê sobre o futuro e você não sabe. No meio de 7.000, Deus precisava escolher alguém. Então imagine você comparecendo, no Brasil se chama RH, eu não sei aqui em Portugal, comparecendo no RH, tem uma única vaga de emprego, mas tem 7.000 na fila. E os que estão na fila são bons, porque foram escondidos por Deus e não se prostraram a Baal. Agora, o que Eliseu tem que o destaca no meio dos 7.000? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Quando nós lemos o versículo de número 18, nós percebemos, atestando que Deus realmente tem os 7.000 que não se prostraram a Baal. Mas entre os 7.000, Deus havia dito para Elias, que era para ele ungir Eliseu, filho de Safate, em teu lugar. Ou seja, não é Elias que escolhe, quem escolhe é Deus. Só que Deus usa homens. Eu conheci pessoas, companheiros de ministério, que diziam, a minha chamada é só Deus. Mas Deus usa homens. Quem coloca a mão na sua cabeça é um homem. Ainda que este que coloque a mão na sua cabeça, ele nem queira fazer isso, mas ele tem que cumprir o que Deus ordenou. Então nem sempre aquele que coloca as mãos sobre a sua cabeça queria você no ministério, mas quem chama é Deus. E se Deus chamar e alguém não colocar a mão sobre a sua cabeça porque esse homem não quer, Deus levanta outro para colocar. Antes de dar glória a Deus, lembre quando Deus falou para ungir Jeú como rei de Israel, a ordem foi para quem? Para Elias. Mas quem vai ungir Jeú é Eliseu. Não sabemos o motivo do porquê não foi Elias. Mas guarde isso no seu coração. Se o Elias não fizer, Deus levanta o Eliseu para fazer.
mas a chamada de Deus vai se concretizar na tua vida. Então, no meio dos 7.000, no versos 19, nós temos o texto trazendo como informação a seguinte expressão: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Diga bem forte: e achou. Hoje é o tipo de culto de ensino que nem todos vão gostar, porque nós vamos ficar lendo o texto. Diga bem forte: e achou. Primeira característica de Eliseu. Aquela conversa de quem não é visto não é lembrado, para ministério não funciona. A obra não precisa de crente 007. A obra precisa de pessoas que são encontradas. E partiu dali Elias e achou Eliseu. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, versos 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus. Ou seja, se você quer ser achado, você precisa se apresentar. Mas Paulo diz: devemos nos apresentar de qualquer maneira? Não. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os que se apresentam de qualquer maneira, porque na obra tem aqueles que querem se apresentar, mas não vão ser achados, porque se apresentam de qualquer maneira. Para ser apresentado não precisa contratar departamento de marketing. Para se apresentar não precisa conhecer o patrão. Quando Deus quer te encontrar, Ele só precisa te achar. Então, no meio dos 7.000 tem alguém que se apresenta. Quem é você? O crente da arquibancada que assiste do lado de fora? Ou aquele que se apresenta à obra e diz: estou aqui? A obra de Deus está precisando de mais pessoas que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Então diz o texto que partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. A obra de Deus precisa de pessoas que se apresentam. Quando a obra de Deus há uma necessidade, nós precisamos de pessoas que se apresentam. Nós não precisamos de pessoas que se apresentam somente em dia de festa, em dia de congresso. Nós precisamos de pessoas que se apresentam na necessidade da igreja. Eu vou repetir, alguém entendeu? Precisamos de pessoas que se apresentam na necessidade da igreja. Porque eu não te conheço no congresso, eu te conheço na prova. Deuteronômio capítulo 8 diz o texto: eu te provei para saber o que estava no seu coração. Na festa eu não sei quem somos nós, mas na prova eu sei quem você é. O que você tem por dentro é apresentado na prova. Os diáconos da igreja, instituídos em Atos 6, se apresentaram numa necessidade, não no dia de festa. Diz o texto que as viúvas gregas helenistas contendiam. E por que contendiam? Porque só tinha pregadores na igreja. E havia necessidade de alguém cuidar da mesa do serviço, porque a igreja tem duas mesas: a mesa da palavra e a mesa do serviço. Na mesa da palavra tinha muita gente, estava bem ocupada, mas na mesa do serviço não tinha ninguém. Então o que fizeram os apóstolos? Oraram e escolheram 7 homens para o diaconato. Então os diáconos, eles se apresentaram em uma necessidade da igreja. Não se apresentaram no dia da festa. O que o Senhor está dizendo é: precisamos nos apresentar. Aqueles que são apresentados
no meio dos 7.000, esses são achados para uma grande obra. E partiu, pois, Elias dali, diga bem forte, e achou Eliseu. Não precisa cutucar ninguém, mas dentro de você, a consciência hoje tem que estar com a seguinte informação introspectivamente: eu preciso me apresentar na necessidade da igreja. E diz o texto que andava lavrando, estou no versículo 19, e andava lavrando, diga bem forte, lavrando. Diga, com 12 juntas de bois. Diga mais forte, lavrando. Eu não sei se você percebeu, mas o Eliseu estava trabalhando quando foi achado. Eu vou dizer isso aqui, talvez seria muito forte, eu vou trocar a palavra que eu iria expressá-la. Deus não tem compromisso com ociosos. Eu não gosto dessas palavrinhas, ociosos. Está filmando, não sei se posso dizer isso. Deus não tem compromisso. Talvez alguém me interprete mal, eu vou trocar. Deus tem compromisso com pessoas ocupadas. Acho que vocês entenderam o que eu iria dizer. Deus não tem compromisso com crentes preguiçosos. Todos que Deus chamou estavam ocupados. Deus não tem compromisso com crente desocupado. Quando foi chamar Moisés, cuidando de ovelhas. Quando chamou Davi, cuidando de ovelhas. Quando chamou Pedro, pescando. Quando chamou Eliseu, lavrando. Deus não tem compromisso com vagabundo na obra. Crente que não gosta de trabalhar, crente que não gosta de... Deus não tem compromisso com estes. Desocupados na obra é peso no ministério. Não precisa entregar a carteirinha de membro, não. Mas está na hora de se ocupar com alguma coisa. O que mais tem na igreja é trabalho. Vou abrir um parênteses aqui, eu vou dizer isso. O Elias foi o tipo de obreiro que quis chamar a atenção de Deus. Porque tem crente que chega um momento da vida dele que ele quer chamar a atenção do pastor. Ele quer que o pastor dê uma atenção exclusiva para ele. Aí ele faz algum tipo de pirraça, ou ele faz algum tipo de artimanha. É igual criança. Criança, quando quer chamar a atenção, ela faz alguma coisa para chamar a atenção. Ela quer ser vista. Aí o Elias se escondeu. E quando Deus veio na caverna, o que o Elias deve ter pensado? Ele vai vir aqui, vai passar a mão na minha cabeça, vai dizer assim: Elias, você é muito importante na obra. E aí o orgulho dele, é isso que ele quer ouvir. Quando ele chama a atenção do pastor, é isso que ele quer ouvir. Que ele é importante na obra, ele quer ser visto. Ele queria que Deus passasse a mão na cabecinha dele e dissesse assim: você está certo mesmo, só tem você, sem você a obra não vai, você prega muito. Sabe o que Deus fez? Encheu ele de trabalho. Sabe como Deus trata com obreiros? Dá mais trabalho para ele. Tu vai ungir Jeú, tu vai ungir Azael, tu vai ungir Eliseu. Sabe como nós tratamos obreiros? Dá trabalho para ele. Crente ocupado não tem tempo para pecar. Crente ocupado não tem tempo para falar mal dos outros. Crente ocupado não tem tempo de murmurar. Crente ocupado não tem tempo de dar trabalho para pastor. Então eu vou repetir. Segunda característica de Eliseu: quando Deus o encontrou, ele estava trabalhando. Deus chama aqueles que sempre estão ocupados em alguma coisa. Quando o apóstolo Paulo, em Atos 27, foi para Roma, eu achei estranho, porque o texto diz que Paulo levou com ele Aristarco. O obreiro chama Aristarco. Qual é o nome? Ok.
E é interessante porque o objetivo da missão de Paulo é Roma. O Paulo, ele tinha como foco ministerial chegar em Roma. Ali era o ápice do seu ministério. Quando Paulo vai para Roma e ele tem oportunidade, por que ele não levou Apolo com ele, pregador eloquente? Ou o médico Lucas? Não, ele levou Aristarco. Mas o nome Aristarco no grego significa trabalho. Porque se você leva alguém desocupado no navio, ele só vai atrair tempestades, porque ele fica dormindo no porão. E vocês lembram que os marinheiros perguntaram para Jonas: qual é a tua ocupação? Porque está desocupado no porão. Então está na hora de sair desse porão, crente, e se ocupar na boa obra. Primeira característica de Eliseu, diga: obreiro que se apresenta. Segunda característica de Eliseu, diga: um homem ocupado. Terceira característica, versículo 20. Mas antes de trazer a terceira característica, todos que são chamados por Deus, essa chamada é confirmada por Deus. Ou uma sarça arde, ou Deus te derruba em glória, ou Deus só pede o teu barco emprestado. De alguma forma Deus confirma a chamada. Deus não deixa ninguém confundido. Ele usa alguém para entregar uma mensagem, ou Ele confirma para você em um sonho, em uma visão, ou acontece como aconteceu aqui no versos 19. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ainda que a capa era uma ideia de autoridade, muitos comentaristas fazem essa defesa. Mas eu vou te explicar algo aqui. O Eliseu, ele foi encontrado porque ele se apresenta. E o Eliseu estava ocupado. Quando Elias passou por ele, passou a capa sobre ele, ele entendeu que ele tem uma chamada. E todos que entenderam que tem uma chamada, a partir de agora, começam a apresentar essas características que vai vir depois. Versos 20. Então deixou ele os bois. Diga bem forte. Então ele deixou os bois. Todos que entenderam que tem uma chamada, sempre deixará algo para cumprir a sua missão. Pedro não deixou só o barco e as redes. O Pedro disse assim: deixamos tudo para te seguir. A mulher samaritana deixou o cântaro. O Davi deixou o pasto. O Moisés deixou as ovelhas. Chamada que não tem renúncia não é chamada. Ou você deixa e segue, ou fica aí apegado com coisas. Eu tive muita decepção com algumas pessoas que eu enxerguei que tem chamada, mas que trocam coisas espirituais por coisas. E sabe o que eu iria dizer? E vou dizer: não se decepcione com aqueles que deixam coisas espirituais para ir atrás de coisas. Dê glória a Deus, porque você prioriza as coisas de cima. Quando você vê um crente deixar as pérolas de um culto de ensino
por causa de coisas, interesses pessoais, abra um parênteses, é um crente meia boca. Quer ser um cristão autêntico, que tenha convicção da chamada, priorize as coisas do céu. Então deixou ele os bois. Tem renúncia. Lucas 14, você vai observar que Jesus está conversando com os discípulos sobre a chamada. E disse para eles: olha, se vocês não pegar a cruz para me seguir, e não tiver renúncia, o discipulado é em vão. Então pega a tua cruz e me siga. Até aqui tudo bem. Você vai observar que depois Jesus vai dizer o seguinte: qual homem, eu vou parafrasear para entender, que quando vai construir uma torre, ele não faz os cálculos de quanto vai gastar? Ou seja, qual homem, Jesus está dizendo, que quando vai construir uma torre, ele não passa na loja de material de construção, faz o orçamento, pedreiro. Para quê? Olha o que Jesus disse: para que quando começar a construir a torre, ele não perceba que não tem condições de terminar, e pare no meio do caminho e a obra não é concluída. Aí Jesus deu um outro exemplo: qual homem que quando vai fazer uma viagem não calcula a quilometragem, quanto vai gastar? Para quê? Para que não comece e no meio do caminho tenha que voltar. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu passar a capa sobre você e pedir para você pegar a cruz e me seguir, não venha emocionado. Pega o seu caderno, pega uma caneta e faz aí a conta. Qual a conta? O que eu tenho que deixar. Porque para seguir Jesus, tem que deixar muita coisa. Se você não está pronto para abrir mão de coisas pela chamada, é melhor ficar cuidando e lavrando as juntas de bois. Vocês estão aí? Só para saber. Terceira característica: deixou ele os bois. Ou seja, chamada sem renúncia, ela nunca será autêntica. Grava no teu coração, valeu a noite. Diga bem forte: chamada sem renúncia, jamais será autêntica. Depois você grava essa aí, João, para mim. Escreve e me manda, que essa aqui eu não trouxe de casa. Chamada sem renúncia jamais será autêntica. Vou repetir: chamada sem renúncia jamais será autêntica. Vocês estão prontos para essa chamada? Versículo 20: então deixou ele os bois. Só um detalhe: deixar coisas, eu nem estou falando de pecado, que pecado você deixa quando aceita a fé. Aqui é a maturidade. Nós não somos infantil, nós estamos tratando disso. Isso aqui é basilar da fé. Veio para Jesus, já deixa o pecado. Não dá para carregar o pecado de estimação, né? Eu estou falando de coisas que não é pecado, mas nós temos que abrir mão. Olhem para cá. Eu não estou falando que isso é pecado, ok? E aí, depende de igrejas. Tem igreja que proíbe, tem igreja que não proíbe. Eu não vou entrar no mérito. E se você está numa que proíbe, não faça. E se você está numa que não proíbe e quiser fazer, que faça. Mas eu tive também companheiros com chamada, mas que ao invés de estar se preparando para essa chamada, estava preocupado com a academia. Faz mal? Não, faz bem. Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, você cuida da doutrina, mas cuida de você também.
Mas tem pessoas que ao invés de estar malhando o intelecto na palavra de Deus para cumprir a chamada, está lá perdendo tempo. Se você prioriza coisas no lugar do que era para ser priorizado pela tua chamada autêntica, é melhor deixar. Não mandei vir hoje no culto de ensino. Versículo 20, aqui é demais. Então deixou ele os bois, aqui ficou bem claro, e correu após Elias. E correu após Elias. Tem pressa. Não vai deixar para amanhã. Está ouvindo essa palavra hoje, aí vai chegar em casa e vai falar para a esposa: daqui uns 10 dias é hoje. É para agora. A obra tem urgência. Mas o que me chama a atenção não é nem o correr. E disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Ora, quando Elias passou, ele se apresentou: estou aqui. Bom obreiro é assim, estou aqui. O pastor olhou, ele já: estou aqui. Depois, percebemos que ele está ocupado. Aí o Elias passou a capa sobre ele. Ele deixou os bois, correu, mas disse: Elias, permita-me que primeiro eu vá beijar o meu pai e a minha mãe. Quer saber o que o Senhor quer nos tratar aqui hoje? Obreiros que não têm bons relacionamentos com a própria casa não serve para o ministério. Eu sou pastor, sou obreiro, mas eu e minha mãe não se dá. Como assim? Sou obreiro, sou crente, mas eu não falo com um irmão meu, vai fazer 2, 3 anos. O que eu quero lhe ensinar é que crentes autênticos têm bons relacionamentos. Sou obreiro, congrego na igreja, mas eu não me dou com aquele irmão. Então vai se tratar, meu irmão. Porque bons obreiros têm bons relacionamentos. Se nós não tivermos bons relacionamentos, nós infringimos o primeiro mandamento. Ou o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. E ferimos o cerne da igreja, que é a comunhão e a unidade. Nenhuma igreja cresce sem unidade. E obreiro que não tem bom relacionamento, ele rompe a unidade. Então precisamos de ter unidade na mesa. Precisamos ter bons relacionamentos. Eu congrego, mas eu não converso com ela, porque... ou quando ela louva, eu também não dou glória a Deus, porque eu não vou com a cara dela. Está estranho isso aí, viu? Está com algum defeitinho na fabricação aí. Eu gosto do irmão tal, gosto do irmão tal, mas aquele outro não gosta. Então quando ele prega, eu não dou glória a Deus. Bons obreiros precisam ter bons relacionamentos. Ninguém está pedindo para você ir para a casa da pessoa, tomar café todo dia. Mas ter bons relacionamentos é ter paz. Vocês sabiam que tem a paz de Deus e a paz com Deus? Sabiam? Tem a paz de Deus, não estou falando dos irmãos da congregação, não. Paz de Deus, irmão, não é isso não. Mas tem a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus é porque éramos inimigos de Deus. E após reconciliar com Deus através de Cristo, hoje temos paz com Deus. Mas ter a paz de Deus é no meio da tormenta você ter paz.
Quem tem a paz com Deus e a paz de Deus tem bons relacionamentos. Talvez alguns não vão entender, outros vão assimilar melhor a ideia, mas quem não entende agora, amanhã depois vai entender. Quando Jesus Cristo foi preso, só um dos discípulos teve acesso ao sinédrio, e foi o João. Sabe por quê? Porque o João era amigo do sacerdote. Então, ter bons relacionamentos não significa fazer aliança com o ímpio, mas ter bons relacionamentos te leva a algumas salas que as portas só serão abertas se você tiver bom relacionamento. Tendo bom relacionamento, talvez você consiga acesso a lugares que outros não terão. E através daquele acesso, você pode abençoar até a igreja que você congrega. Diga bem forte: preciso ser apresentado. Diga: preciso estar sempre ocupado. Diga: preciso de uma renúncia para uma chamada autêntica. Diga: preciso ter bons relacionamentos. Meu tempo está acabando, irmãos. Diga graças a Deus. É porque hoje está mais duro, né, o sermão. Versículo de número... Olha o Elias, né? Disse para o Eliseu: vai e volta, pois que te fiz eu. O Elias entende que tem que ter bons relacionamentos. O Eliseu foi lá e despediu do pai, da mãe, bons relacionamentos da família, e aí foi. Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou as juntas de boi e as matou. E sabe o que ele fez ainda? Diga bem forte: deu ao povo. Diga: matou e deu ao povo. Aqui é difícil, né? O que ele tinha de prioridade? Os bois. Quem tem chamada não se apega em coisas, matou e ainda foi com o coração voluntário e deu ao povo. É ruim que o que eu quero dizer aqui, estão gravando, e aí depois vão cortar só essa parte e vão acabar comigo na internet. Mas tudo bem, eu pago o preço. É inadmissível que uma igreja missionária tenha crentes que não dizimam. É inacreditável. Isso que eu não estou falando nem de obreiro. Porque se eu dirigir uma igreja e obreiros que estão do meu lado não forem dizimistas, não dá para ficar comigo. E eu digo por quê? Porque amanhã, eu tive, dentro da igreja que eu congrego, o obreiro que falou para mim: eu não dou dízimo. Aí eu: legal. O dízimo salva? Eu falei: não, o dízimo não salva. Mas o salvo tem um coração voluntário. Aí sabe o que ele disse para mim? Mas eu não sou a favor do dízimo. Eu falei: tudo bem. E você quer continuar sendo pastor? Quero. Aí eu disse para ele assim: eu vou orar a Deus para que o nosso pastor presidente dê uma congregação para você dirigir. E ele não dê para você a sua gasolina e sua ajuda de custo. Zero, nada. Ele disse: mas por quê? Porque a oferta que você vai receber para cuidar da igreja, como custo-benefício, como gasolina, vem do dízimo. Se você é contra o dízimo, vai fazer a obra dura, irmão. E quando você for pregar, é sem microfone, porque energia também se paga com dízimo. E vai sentar no chão, porque a cadeira que senta também compra com dízimo. E vai beber água não, vai pregar seco, porque a água que compra também, o galão, é dízimo. Estou esperando você dar glória a Deus. É verdade, né, irmão? Eliseu deu ao povo. Que coração voluntário.
A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E eu lembro quando eu dava aula de teologia presencial, e sempre tem aquele que estuda e ele fica abobado, né? Aí ele sabe mais que todo mundo. E aí ele começou a questionar a palavra dízimo no Novo Testamento. E eu disse para ele, é verdade, nós não temos a palavra dízimo no Novo Testamento, nem em Atos dos Apóstolos e nem nas cartas paulinas e gerais. Mas eu disse para ele que em Coríntios diz que cada um contribuía segundo a sua renda. Então parece que tinha algo proporcional. E aí eu peguei ele, eu disse assim, olha, você não quer dar os 10% porque no Novo Testamento não tem 10%? Ele falou, não. Eu falei, mas por que você quer ser bíblico? Ele disse, sim, eu quero ser bíblico e no Novo Testamento não está 10%. Eu falei, sim, é verdade. Então olha o que os apóstolos faziam, dava tudo que tinha, até as fazendas. Aí ele falou, vou dar os 10 mesmo. E resolveu rápido. O que me fez ter o coração voluntário, quando eu li a Bíblia a segunda vez, Jesus ressuscita. E os sacerdotes e o sinédrio queriam propagar que era uma mentira, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Pegaram todo o dinheiro do templo e pagaram soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado e que os discípulos tinham roubado o corpo. Ou seja, os ímpios deram tudo o que tinha para impedir a mensagem da ressurreição. Sabe o que a igreja primitiva fez? Dava tudo o que tinha para os apóstolos pregar que ele ressuscitou. De que lado nós estamos? A obra precisa de dinheiro? Sim, precisa. E ela conta comigo e com você. Versículo 21. Então se levantou e seguiu a Elias. Diga bem forte, e o servia. Todos que são chamados, a excelência do ministério é servir. Todos que são chamados, a excelência do ministério é servir. Abra sua Bíblia, eu vou encerrar. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, por gentileza. Eu não sei se você anotou aí, mas são as características de Eliseu. Por isso que entre os 7.000, ele vai ser o sucessor de Elias. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Encontraram? Logo aí no versículo de número 1, você encontra a palavra Gilgal? Encontrou? Diga bem forte, Gilgal. No versículo 2 você encontra a palavra Betel? Diga Betel. No versículo de número 4 você encontra a palavra Jericó? Diga Jericó. Ok. Mas depois de encontrar a palavra Jericó, você vai perceber, logo nos versículos abaixo, principalmente o versículo de número 8, então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Que rio é esse? O verso 7 diz. Você encontra a palavra Jordão? Diga Jordão. Olhem para cá, por gentileza. Eu já estou encerrando, eu não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo. Diga comigo: Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Ok? O Elias, depois que ele encontrou e achou Eliseu, encontrou ele ocupado, passou a capa sobre a cabeça do Eliseu. E aí o Eliseu, o que fez? Correu após ele, mas aí foi se despedir do pai e da mãe. E depois de se despedir do pai e da mãe, pegou os bois, matou e deu ao povo, seguiu Elias e o serviu.
Aí estão as características do ministério. Tudo bem? Só que o Elias correu para Gilgal. E ele não diz assim: o Eliseu, eu estou indo para Gilgal, vamos lá. Ele foi para Gilgal. Só que o Eliseu entendeu a sua chamada. E eu quero ficar do lado do meu líder. Correu também com ele para Gilgal. De Gilgal, Elias foi para Betel. O Eliseu também foi para Betel. E se você olhar o texto e depois ler em casa, o Elias falou: não, fica aqui. Ele falou: fico não, eu vou junto. Eu sei o que eu quero do ministério. E aí foi para Jericó, o Eliseu foi também. Foi para o Jordão, ele foi também. Mas olhem para cá, a palavra Gilgal. O Gilgal era uma localidade que Israel se preparou para batalhas e conquistas. O que eu quero lhe dizer é que todos que são chamados precisam de um tempo de preparo. Vou repetir. Todos que são chamados precisam de um tempo para preparo. Quem determina o tempo? Deus. Ele pode chamar um menino novo como Samuel e colocar no ministério, mas pode pegar um velhinho de 80 anos como o Moisés e colocar no ministério. É Deus que faz. Mas o tempo é dele. Moisés tinha chamada para a liderança? Tinha, mas esperou 40 anos. Josué, 40 anos. Paulo, provavelmente de 12 a 14. E você quer 2 meses já entrar? Tá tendo um meme aí, mas de verdade eu não assisto. É só de ouvir os outros falarem. Não é está aparecidinho, não é aparecidinho, como é que é? Mostradinho. Ele está mostradinho. 2 meses ele já quer entrar no ministério. É isso mesmo, mostradinho? Tem obreiro que é mostradinho. 2 meses ele já quer ir para o presbitério. E eu vou dizer algo aqui, mas eu gosto tanto do João e do Elimar. Eu não estou falando isso para vocês, ok? Não estou falando isso para vocês. Mas tem diácono que tem que passar a vida toda diácono. Porque eu vi diácono ser uma bênção como diácono. Quando você coloca ele como presbítero, acabou com a vida dele. Ele fica exibido, senta no púlpito, não ajuda mais em nada. Todo presbítero, pastor, evangelista é um diácono. Quando era diácono, servia, carregava mala, carregava Bíblia, trazia água, levou para o presbitério, não carrega uma cadeira. Se tiver um desses aqui, Senhor, que seja diácono a vida inteira, mas que vá para o céu como um diácono. É melhor um bom diácono servindo do que um mau presbítero no púlpito. Porque o presbitério é um problema. Colocou presbítero, ele já quer ser o pastor. Mas quando é diácono e está muito longe, é uma bênção. E esse negócio de vice, quem inventou foi o Moisés, sabia, né? Que deu um problema terrível, né? Porque Deus chamou Moisés, Deus não colocou vice nenhum. Aí o Moisés falou: coloca o Arão para falar por mim. Aí o Arão ficou de vice. Aí você viu que quando o Moisés subiu para o monte, o que o Arão fez no pé do monte, né? Me perdoe o vice aqui, que eu não sei quem é o vice. Mas quem inventou o vice foi o Moisés, viu? Não foi Deus não, isso aí não é dedo de Deus não. Que todo lugar que eu passo, o vice é um problema, viu? O vice é um problema. O pastor já falou que aqui é benção, eu creio que aqui é benção. Quem que é o vice aqui? Glória a Deus. Ele é benção mesmo, glória a Deus. Mas aqui em Portugal não tem isso não, viu? É só no Brasil. Essas coisas são no Brasil. Escapou essa do vice, não era para ter falado. Vocês estão aí? Eu tenho uns 3 minutos. Gilgal é um lugar de preparo. Então não tem ministério bem sucedido que não haja preparo. Ok? Então, ministérios precocemente ele também ele tem que voltar.
O João Marcos foi precoce. Eu não tenho tempo para falar de João Marcos. Ano que vem talvez eu fale. O João Marcos, o Barnabé levou ele para o ministério precocemente. Na primeira viagem missionária ele se acovardou e teve que voltar. Porque tem crentes que eles são gerados antes da hora. Aí são crentes de incubadora. Se tirar ele morre. Então deixa ele na incubadora, vai alimentando ele. Quando estiver bem fortinho, preparado, a gente coloca ele para trabalhar. Ok? Depois de Gilgal, eles foram para, diga, Betel. Betel, em hebraico, é casa de Deus. Bet-el. Bet, casa, el, Deus. Bet-el, casa de Deus. Betel foi um lugar que homens tiveram experiências com Deus. Ou seja, primeiro você se prepara e depois tem experiências. E eu preciso continuar por conta do tempo. E depois eles foram para Jericó. Jericó não é um lugar de conquista? Então primeiro você se prepara. Depois viva experiências com Deus, para depois conquistar. Só que depois que conquista em Jericó, a gente fica todo amostradinho. Pode perceber que todo mundo que conquista, ele já fica amostradinho. Não fica? Sabe o que Elias fez? Desceu com Eliseu para o Jordão. Jordão em hebraico significa aquele que desce. Alguém entendeu? Vou repetir. Jordão significa aquele que desce. Se prepare em Gilgal, tem experiências em Betel, conquista em Jericó. Mas depois de conquistar, para não se achar, desça em humildade no Jordão. Depois de toda a conquista, Deus aperta. Pode ver. Para não se esquecer. Só que diz o texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, acompanhem comigo. Versículo de número 14. E tomou a capa Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam, diga comigo, defronte em Jericó. Ok. Versículo 16. Eis agora entre os teus servos há 50 homens. Quantos? 50. Ok. Versículo 17. Mas eles insistiram com com Eliseu. Até que constrangido disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens. Quantos? 50. E buscaram por, diga, 3 dias. Diga, porém não acharam. Percebeu que tinha 50 homens que ficaram de frente a Jericó? É porque tem gente que ele acompanha de longe. Eles não foram até o Jordão. Eles conquistou, se achou e ficou ali. Só que o Elias e o Eliseu foram até o Jordão. O Elias pegou a capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu. E os dois foram para o outro lado. Quem conquista e não tem humildade para ir até o Jordão, nunca vai saber ou receber o que Eliseu recebeu do outro lado. E do outro lado, o Elias disse: pede o que você quer. Irmão, quem tem chamada autêntica, que se apresenta, é ocupado na obra, que renuncia, que tem bom relacionamento, que tem coração voluntário, e dá ao povo, e serve, se prepara em Gilgal, tem experiências em Betel, conquista em Jericó, e desce humildade no Jordão, ele vai pedir coisas materiais? Claro que não, eu quero porção dobrada. Aí o Elias olhou e falou: dura coisa me pediste. Quem tem chamada prioriza coisas do céu. Aí um redemoinho tomou o Elias, e o Eliseu viu carros de fogo, e o Elias foi levado. A capa caiu para ele. Olha agora, o Eliseu ficava atrás do Elias e viu Elias bater no Jordão e o Jordão abrir. Só que chega uma hora que você tem que parar de viver e contar experiências dos outros e viver as suas. Eu vou repetir: pare de viver contando experiências dos outros. Viva você as suas próprias experiências com Deus.
Tem um irmão lá que é uma benção, ele orou e Deus curou. Vai ficar a vida toda contando isso? Ou quando você vai contar que um dia você foi no culto, levantou tuas mãos, orou e curaram pessoas através das tuas mãos? Quem acompanha de perto vive experiências marcantes. O Eliseu pegou a capa, bateu, o Jordão abriu. Diga comigo do outro lado. Os 50 é terrível, irmão. Eles não vêm no culto de ensino, mas depois ele quer saber o que aconteceu. Aí os 50 viu Eliseu. Cadê o Elias? Eliseu falou, Deus o levou. Quem acompanha de longe não acredita, né? É incrédulo. Aí eles falaram assim, a gente não acredita. Cadê o Elias, o teu senhor? Eliseu falou, Deus o levou. Sabe o que eles disseram? Possa ser que o Senhor, Deus, tenha o levado para os montes ou para os vales. Aí o Eliseu é igual eu. 2 vezes eu respondo, a terceira eu já estou irritado. Aí perguntaram de novo, cadê? Aí falou, vai logo procurar. E eles foram e procuraram por 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Não sei se você vai pegar, eu termino aqui. Eu vou dizer, se você não pegar, tudo bem. Não dê glória a Deus disfarçado, só se pegar. Se no café da manhã, amanhã, teu esposo falar, glória a Deus, aí você vai falar, pegou, né? Eu termino aqui. Quem acompanha de longe, deixa para dar glória depois. Quem acompanha de longe, como 50, fica procurando por 3 dias e se perde em Emaús. Mas quem acompanha de perto, domingo pela manhã, vai ouvir o que os outros não ouviram. Maria, Deus abençoe em nome de Jesus.